Hari Om. Muitas vezes a gente ouve o termo mantra e aí a gente acha que tem uma ideia do que seria mantra. Então, mantra aqui, mantra colar, a gente escuta falar muito no dia a dia, no próprio cotidiano, a pessoa vai repetir isso como um mantra. Mas o que de fato é um mantra dentro da tradição védica, dentro dessa vida de yoga? O mantra ele é uma oração, né? De fato, faz parte da coletânea de orações, é um tipo de oração dentro da tradição védica. Mas se a gente for olhar com mais rigor, a gente usa a palavra mantra para os versos dos textos védicos, de fato. Então, uma coisa que você repete, pode ser em sânscrito, pode não ser, rigorosamente não seria mantra. Ele só seria um mantra se fosse um verso do Vedas. Então, na tradição védica, a gente tem milhares de textos diferentes, tem os textos védicos, tem textos que vêm depois, né? A própria Bhagavad Gita é um texto que vem muito depois, reflete o ensinamento védico, mas não está dentro dos Vedas, esse corpo de conhecimento maior. Então, a Bhagavad Gita ela não é escrita em mantras, ela é escrita no que a gente chama de shloka, que são versos. Tem uma forma específica, em sânscrito, tudo direitinho, mas não é um mantra. Então, quando a gente faz uma oração na tradição védica, as pessoas geralmente falam, mas o que vale, na verdade, é a intenção. Se você faz a sua oração com a intenção, está tudo muito bom. Não necessariamente, não é bem assim. Qualquer oração que você faça, ela vai ter um resultado, né? E ela vai servir no sentido de que, qual o objetivo das orações? O objetivo das orações é trazer essa visão maior de que existe um divino, uma sensação de pertencimento no qual você é incluído. Quando você traz essa visão maior, você está fazendo uma oração, não importa o que você esteja fazendo. Então, é falado que você viva a sua vida como uma grande oração, que todas as suas ações sejam uma grande oração. Ou seja, traga essa visão. Se trouxer essa visão e você faz com uma atitude de oferecimento, nessa visão maior, é uma oração. Nesse sentido, não vai importar. Você faz uma oração em português, faz uma oração em sânscrito, faz uma oração em inglês, uma oração física, oral, mental, não importa. O que vale é a sua intenção, com certeza. Mas existem alguns tipos de oração que exigem um cuidado maior. Porque é falado na tradição védica que toda ação que você faz, na verdade ela tem dois tipos de resultados. Um resultado que vai vir da sua intenção e um resultado que vai vir da sua ação. Às vezes acontece na vida de você, de repente você tem uma intenção muito boa com alguém, só que aí você fica meio desastrado e aí na hora de fazer o que você gostaria de fazer, sai meio torto e a pessoa se ofende. Aí o que acontece? Poxa, mas a minha intenção era tão boa, tá? Mas a execução da ação foi desastrada. Ela tem um resultado que não era o que você queria. A sua intenção pode ter sido ótima, mas a ação tem um resultado independente da sua intenção. Se estivesse de acordo, seria ótimo. Às vezes não está. E aí o que você tem que fazer? Poxa, desculpa. Aí você pede uma desculpa para neutralizar. É uma nova ação que você faz para neutralizar a ação desastrada que você fez, apesar da sua intenção boa. Então, em alguns tipos de oração, isso também acontece. Quando você tem um mantra, né, ou quando você tem o canto de mantras, de fato, o que é o canto de mantras? São orações, mas ao mesmo tempo, ele tem resultados próprios do próprio canto de mantras. E, portanto, se você fizer uma ação inadequada, não cantar de uma maneira adequada, a sua intenção vai ser ótima, vai servir como uma oração. Mas a execução sendo ruim, não vai ter a consequência que você gostaria, o resultado desejável que você gostaria. Por isso que é falado. Você pode cantar à vontade como você quiser, tem vários tipos de oração na tradição, né? Os bhajans, né? Então você canta uma música em sânscrito ou em português, trazendo uma visão maior, trazendo, né, essa sua apreciação do divino. É um bhajan, é livre, então é lúdico, você pode cantar à vontade, as pessoas cantam juntos. Existe um outro tipo de oração que é chamado stotram, que é um tipo de oração mais rigorosa, mais tradicional, que aí sim você pega em sânscrito, tem toda uma formatação, e aí você tem uma maneira, ou várias maneiras tradicionais de cantar. Mas tudo bem, né? Porque é um stotram, não é um mantra. Então, ainda que tenha uma maneira de cantar, você poderia colocar um violão, colocar um tambor, de repente mudar a melodia, não tem problema. Tá? Não é tradicional, não seria tradicional, mas tudo bem. Mas aí você tem os cantos mais profundos, mais complexos, que são os mantras de fato. Tá? Então, ou um mantra, que é um verso, ou uma coletânea de vários mantras que formam o que a gente chama de suktam. O sukta é um canto védico específico, que aí é grande, é um pedaço do Veda que você vai lá e canta. E aí tem regras muito bem estabelecidas. Porque o canto de mantras ele é uma disciplina muito interessante, que você pode fazer, né?
ele exige de você uma certa concentração, uma prática, você tem que treinar para você cantar de uma maneira adequada, tem várias regras, e ao mesmo tempo ele tem uma maneira de cantar que toma a sua mente, né? A sua mente ela entra num estado meditativo, então é uma prática meditativa. O canto de mantras é uma disciplina que é muito boa, ela é muito intensa e muito forte como uma disciplina meditativa. Mas então o mantra, né, tem várias regras específicas de canto védico, né? Então, que você tem que cantar daquela maneira. Então, o mantra especificamente, você tem que pronunciar de uma maneira adequada, cada letra certinha. E você tem uma maneira de cantar, a melodia tem que ser aquela melodia, não tem como mudar. Não, eu vou colocar um violão, vou mudar a melodia. Não, é um mantra, então tem que ser cantado daquela forma. Por que ele tem que ser cantado daquela forma? Por dois motivos. Primeiro motivo, os mantras eles eram cantados e rigorosamente montados daquela maneira porque a tradição é oral, então não era escrito. Então era uma maneira também de você poder decorar o texto, passar adiante e preservar. Porque se você erra um verso, se você coloca uma palavra, ou se você altera deliberadamente o texto, muda alguma coisa, todo mundo sabe que está errado. Pô, não está batendo, o mantra não é assim. Não é dessa maneira. Você está violando as regras de canto. Então, corrige. E aí então você ajuda a preservar ao longo dos milênios, exatamente como era, está preservado. Isso é um motivo pelo qual você tem que cantar certinho. Mas tem um outro motivo. O mantra em si, ele em si mesmo, eles são versos que eles têm uma bênção, eles têm 3 tipos de bênção, na verdade, em si mesmo. Independente de ser uma oração, além de ser uma oração, ele tem 3 bênçãos, cada mantra tem 3 bênçãos, pela sua própria natureza. É falado que esses mantras, eles não foram inventados por ninguém criou, vou resolver escrever um mantra. Não é assim. É falado que os sábios do passado, chamados rishis, em meditação, eles receberam esse mantra da própria ordem cósmica, assim é dito, e passaram adiante. Esses sábios eram pessoas muito dedicadas, pessoas com muita clareza, muito conhecimento, uma vida dedicada a disciplinas, uma vida de yoga, afinal de contas, e portanto eles abençoavam as pessoas. Então, são 3 bênçãos que é dito que o mantra tem. A primeira bênção é devido ao rishi que recebeu o mantra. Então, daquela disciplina, de tanta disciplina que ele fez, tanta oração que ele fez, tanto estudo que ele fez, o mantra que ele, de alguma maneira, vislumbrou em meditação e passou adiante, é dito, esse mantra carrega as bênçãos daquele rishi. Então, quando você pronuncia ou você escuta o mantra, é dito que você recebe uma bênção desse rishi. De alguma maneira, ele protege você e abençoa você devido àquele sábio. Então, isso é uma coisa. A segunda bênção é devido à deidade que está associada. Todo mantra, que é cantado como uma oração, ele tem uma deidade envolvida, um aspecto do divino que é reverenciado. Então, a segunda bênção é a forma desse divino abençoa de alguma maneira. Então, se é um mantra para Shiva, você recebe uma bênção específica ligada àquele significado daquele Shiva, que é aquele que destrói a ignorância, aquele que elimina todo tipo de sofrimento. Então, alguma bênção relacionada àquela deidade, você recebe só de você escutar o mantra, só de você cantar, você recebe. E a terceira bênção do mantra é devido à métrica do mantra. Então, todo mantra tem uma métrica, um número certo de sílabas, uma cadência, uma maneira de cantar. E aí, se você canta daquela maneira, a terceira bênção aparece, é a bênção da métrica, que vai fazer algum tipo de efeito sutil na sua mente. E aí, alguma bênção, algum tipo de benefício ele vai trazer meramente pelo som, de você poder cantar ou escutar aquele som específico, vai abençoar a sua mente. Se você não canta da maneira adequada, então você está descaracterizando o mantra. Você não vai ter as bênçãos. E mais do que isso, você vai estar cantando errado. E aí, sabe-se lá o efeito que pode ter. Então você tem que cantar de uma maneira adequada. Não vai acontecer nenhum desastre se você cantar errado. Mas existe, então, um certo rigor, uma certa atenção e um cuidado na hora de você cantar, de fato, um mantra. Tem que ser cantado de uma maneira respeitosa. E parte do respeito envolve cantar da maneira adequada. Tá? Então, por isso que numa aula de canto, quando você está num curso de mantras védicos tradicionais, você começa de baixo, devagarinho, cantando coisas que não são mantras. E aos poucos você vai aprendendo a cantar, vai aprendendo as regras, até que uma hora o professor vai ensinar você um canto de mantra de fato. Então, na próxima vez que você escutar o termo mantra, pensa bem se realmente é um mantra ou não, mas ainda assim, de fato, para você poder cantar melhor os mantras, o ideal é você ter um professor tradicional que vai saber indicar o melhor mantra possível, vai saber ensinar para você, e aí você pode cantar da melhor maneira. Não sabendo, não se preocupe, você pode cantar de outras coisas, afinal de contas, outras orações que vão valer, sem dúvida nenhuma, elas vão valer e vão te beneficiar. Não deixe de assinar o nosso canal,
A gente vai estar toda semana aqui falando de outros temas que são interessantes, que são envolventes a respeito dessa tradição. Continue acompanhando a gente. Hariu!